Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a espiritualidade nos dias de hoje. Quando falamos de espiritualidade, o catecismo da igreja vai ser muito tácito, muito claro. Espiritualidade significa viver do e no Espírito. De tal forma que quando falamos de espiritualidade, nós falamos do livro sagrado. E vamos então dar início a esse nosso encontro, ouvindo o Santo Evangelho, segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Palavra da salvação. Eu estou aqui, queridos amigos e amigas do nosso canal, com queridíssimas representantes do Rotary Club de Fátima, aqui de Teresina, no Piauí. Elas me fizeram esse convite esse que aceitei com muito carinho, mas tremendo de medo pela grande responsabilidade. E o convite foi para isso, para meditarmos ou para refletirmos sobre a espiritualidade nos dias de hoje. Como disse, espiritualidade significa viver do e no Espírito. E esse texto de Marcos nos ajuda a compreender o que é a espiritualidade. Por primeiro, é uma ação de Deus em nossa vida. Ninguém vive uma espiritualidade, ninguém se sente por si mesmo atraído a algo. É Deus quem nos atrai. E é Deus quem produz a obra em nós. Mas se é Deus quem nos atrai, se é Deus que produz a obra em nós, o que nos resta? Lembremos sempre que a fé cristã, ela requer a nossa razão. E razão é um dom que Deus nos dotou. Todos nós aqui somos seres racionais. Até mesmo eu, que tirei 0 na 5ª série em matemática. Ou seja, todos nós temos inteligência. Todos nós temos aptidão para compreender, para elucubrar, para raciocinar, para construir o edifício do conhecimento da vida humana. Só que esse conhecimento, ele não pretende única e exclusivamente ficar no horizonte do humano, no horizonte daquilo que é possível de ser absorvido pelo ato racional. Há um elemento que perpassa o racional e que vai para além dele, que é o movimento do espírito. Nesse sentido, é preciso que nós compreendamos que, embora sejamos seres racionais, somos seres animados, né? Temos alma, só que nossa alma ela é distinta, ela distingue das outras almas, ou seja, das almas dos outros seres animados. Por quê? Por que essa distinção? Porque a nossa alma ela é espiritual. Em nossa alma existe a capacidade para Deus. O catecismo da igreja vai abrir a sua primeira parte dizendo isso. Capax Dei. Todo ser humano é capaz de Deus, ou capaz do transcendente, capaz para aquelas realidades que estão para além do nosso cotidiano, da materialidade da nossa vida. Nesse sentido, então, essa ação de Deus é como essa semente lançada no chão, né, no solo, e que vai, dormindo ou acordado, essa semente vai seguindo o seu trajeto. Essa semente vai se desenvolvendo independentemente de minha ação ou de minha intervenção.
Isso é bonito, então, nos fazendo compreender que sim, Deus age em nós, Deus trabalha em nós, Deus suscita em nós sempre, cada vez mais, mecanismos que nos atraem a Ele. E só que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos. Deus nos sustenta na palma de sua mão e Ele quer que nós construamos relacionamentos cada vez mais duráveis, cada vez mais saudáveis, e relacionamentos que possamos contemplar trevas, mas sobretudo ansiar, desejar pela luz, porque somente a luz é capaz de dissipar toda e qualquer treva, mesmo que ela seja, naquele momento, percebida como uma treva duradoura. O Senhor sempre dissolve a treva. O Senhor sempre dissolve no seu tempo aquilo que nos angustia, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos inquieta, aquilo que pesa em nós e que muitas vezes, por estarmos em crise, ou seja, no acrisolamento, numa realidade fechada, Deus age em nosso favor. Porque quando estamos em crise, nós não conseguimos ir contemplar nada para além da crise. Quando estamos em crise, nós ficamos fechados ou voltados para o nosso próprio umbigo. E é por isso, então, a necessidade das chamadas virtudes teologais. Nós, por nós mesmos, não damos conta. Mas as 3 virtudes, elas vão nos ajudar a vencer a crise e a vencer a angústia. A crise, repito, esse acrisolamento, esse lugar fechado, e a angústia é um fruto da crise, que vem, na sua origem do latim, um lugar que nos comprime, um lugar ou realidade que nos macera, uma realidade que nos maltrata. Então, diante disso, como é que nós podemos ultrapassar esse limiar? Primeiramente, a fé. Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 seguintes, a fé é um modo de ver o invisível. Se estamos acrisolados, se estamos angustiados, a fé nos faz levantar a cabeça e nos faz nos voltar para além daquela realidade. Depois, a esperança, algo muito necessário. O grande teólogo, filósofo, escritor e poeta Rubem Alves, já falecido, ele gostava de uma distinção que me calou muito forte no meu coração. Dizia Rubem Alves, há uma diferença entre os otimistas e os esperançosos. Os otimistas são aqueles e aquelas que, vendo os sinais positivos, acreditam que as coisas vão melhorar. O esperançoso não. O esperançoso, vendo sinais negativos, o esperançoso percebendo que ele está fixado no seu lugar, olhando para si mesmo. O esperançoso, mesmo diante da angústia que o macera, ele crê que tudo poderá ser diferente. Por quê? A sua esperança é o seu Deus. É Deus que nos dá elan, é Deus que nos move na crença de que tudo poderá ser diferente. É lógico que essa diferença, ela não é uma diferença passiva, não vamos ficar de braços cruzados e aguardando, não. Nós precisamos cooperar com Deus. Ele age como aquela semente lançada ao chão, vai agindo e fazendo a semente crescer, mas nós precisamos lançar a semente, nós precisamos ser esse terreno fértil no qual Deus vai agir. E o que acontece com essa semente que vai crescendo? Muitas vezes é vista pela perspectiva humana como algo insignificante, um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda frente às hortaliças, frente a tudo aquilo que a natureza pode nos oferecer? Pois bem, mesmo tão pequenina, ela consegue se tornar uma árvore imensa e frondosa, na qual vêm pousar e se abrigar todos os pássaros. Assim é a nossa fé. Muitas vezes pequenina, mas de uma potência incalculável. E certamente nessa potência está a ação de Deus e o seu esforço pessoal em corresponder com essa ação de Deus.
Diante disso, como é que nós poderemos entender a espiritualidade nos nossos dias? Sobretudo no século XIX, né? E também no século XX, em especial, houve uma redescoberta sobre o aspecto da espiritualidade. Lembremos-nos que no século XVI entramos na Idade Moderna, que foi o nascedor ali do ceticismo, do laicismo, em especial com a Revolução Francesa, que foi uma separação muito visceral, um corte muito duro entre a fé e o mundo racional. Acreditava-se com a Revolução Francesa que se instaurava o tempo das luzes, onde luzes essas adviriam não da fé, não do aspecto religioso, mas da razão. Tanto é que Robespierre, lá na França, na Paris, então, vai louvar a Deus a razão. Porque, na compreensão dele, tudo o que era religioso deveria ser lançado fora. Começa aí a se construir uma sociedade moderna na qual a fé não deveria ser contada, ela seria algo menor, ou, se quando usada, deveria ser utilizada de forma muito privada, muito distante do mundo social. Só que, gradativamente, aquilo que fora rejeitado tornou-se algo necessário. Porque o ser humano que se entregou à razão foi percebendo que a razão, embora seja importante, ela não pode responder tudo. E a nossa alma, aliás, o nosso ser, a nossa existência clama por realidades muito maiores. Porque senão, se nós não formos à procura dessa realidade muito maior, nós incorremos no vazio da vida. E é o que nós hoje vemos. Nós somos fruto de ações passadas. Há muitas pessoas que vivem vazias. E aí, Padre Zezinho tem uma frase que eu considero lapidar. Ele diz: há muitas pessoas vazias porque existem poucas pessoas transbordando Deus. Na abertura da minha amiga Adriana, que me deu 2 bombons, fique registrado em nosso canal. Ela dizia sobre a importância de vestir a camisa, de colocar-se a serviço. A Cecita também me dava uma aulazinha sobre o Rotary, e também lendo lá em casa um pouco sobre a história mais que centenária do Rotary. Nós observamos que nos seus 4 primeiros rotarianos havia o desejo disso, se propiciar a amizade e, sobretudo, da concretude dessa amizade no benefício e na ajuda a tantos outros. O altruísmo, a caridade, o dar-se para podermos ser preenchidos e planificados. Pois bem, a espiritualidade nos dias de hoje requer que nós sejamos tão cheios de Deus que nós possamos transbordar Deus e assim possamos oferecer àqueles e àquelas com as quais nós vamos conviver o que de melhor nós possuímos, que é o próprio Deus. Mas esse planificar precisa ser reabastecido N vezes. E nesse sentido, a espiritualidade está muito em comunhão com o aspecto institucional. Ninguém poderá isoladamente recuperar o fôlego. Precisamos do ombro amigo, precisamos uns dos outros, precisamos encontrar pessoas nas quais possamos depositar confiança. Mesmo que o homem, vai dizer Thomas Hobbes, mesmo que o ser humano seja lobo do próprio ser humano, é preciso que nós acreditemos de que, mesmo diante das frustrações, dos medos, mesmo diante dos traumas e decepções, sempre encontraremos pessoas com as quais poderemos contar e das quais iremos receber aquilo que precisamos para sair da crise, para sair da angústia. Muito bem, esse autor, Frank Tuohy, ele vai dizer nesse livro da Paulus, Por que não ser místico? Um convite irresistível para experimentar a presença de Deus. E tem uma introdução nele, que é feito por um padre jesuíta, George Maloney. Ele vai dizer o seguinte sobre o fenômeno do misticismo, que se espalhou rapidamente no século XX. Por quê? Porque no século XIX houve uma aversão tremenda, esquematizada, uma versão extremamente muito bem
arquitetada para que o mundo da fé ou da espiritualidade fosse visto como um inimigo da vida humana. E aí o texto, né, Por que não ser místico, ele abre com dois textos, duas frases de dois grandes homens do início do século XX. Um é o Thomas Merton, que foi um nobre e um homem muito rico, mas que depois se encontra e se lança e se torna monge trapista. Ele vai dizer: a única cura para a angústia do homem, ou seja, do ser humano moderno, é o encontro no misticismo. Ou seja, a mística, a espiritualidade será para nós caminho de cura, de transformação. Depois, Karl Rahner vai dizer: na próxima era, Karl Rahner está tendo um olhar profético para o século XX e nós agora no século XXI. Na próxima era, tornar-nos-emos todos místicos ou não seremos nada. E a mística ou o misticismo se tornou algo tão verdadeiro e tão necessário que, dentre tantas matérias, dentre tantos estudos, a BBC, que tem origem em Londres, mas também tem suas filiais, né, sucursais em vários países do mundo, a BBC de Portugal, em 9 de maio de 2021, vai dizer da importância da espiritualidade no mundo da ciência e, sobretudo, no mundo da saúde, na recuperação de homens e mulheres. E vão perceber que muitas das doenças do tempo moderno são, no fundo, atos somáticos. Ou seja, somatizações de situações tantas que vivemos. O tempo que não temos para saborear um bom bombom, um bom chocolate. O tempo que não temos para nos sentirmos como irmãos e irmãs. O tempo para deixarmos o virtual de lado e exercitarmos o real. O tempo para gastarmos, entre aspas, o nosso tempo e oferecer ao outro. E mais do que nunca a compreensão de que só seremos humanos à medida em que nós nos encontrarmos com seres humanos. E é nesse sentido que vamos entendendo que só seremos aquilo que Deus quer à medida em que nós formos verdadeiramente humanos. Porque a raiz do pecado qual é? Coma dessa fruta. Adão e Eva, não foi só Eva não, viu? Comam dessa fruta, porque vocês serão como deuses. Ele está enganando vocês. O nosso grande problema do mundo tecnológico é esse. As pessoas, hoje menos, eu estou percebendo isso, gostam de dizer: eu sou um workaholic, ou seja, um viciado em trabalho. Cuidado. Já dizia Aristóteles, né, na Grécia Antiga, o ócio criativo. Se você não tiver tempo para parar, para tomar uma cajuína, um bombom, se reunir com os amigos, você vai fundir, você vai se acabar. E o mundo continuará como deseja. De repente você será esquecido. Então nós precisamos entender que espiritualidade implica humanidade. Deus é criador, nós somos criatura. E por isso, quando eu reconheço que eu sou criatura, eu fico de joelhos, posto as mãos e digo: me ajuda, meu Deus. O que eu pude fazer até aqui, agora é com o Senhor. Não me deixe cair de suas mãos. Para tanto, é preciso, como diz o texto desse monge que está muito falado, o Anselm Green, eu acho que eu falei até para Cecita uma época, recomendo um livro chamado O Céu Começa em Você, desse monge. Ele, na página desse livro, 231, vai dizer o seguinte, que a experiência dos místicos. Todos os místicos são unânimes em dizer que a iluminação não pode ser forçada, nem através da oração, nem de nenhum método de meditação. Ela é sempre um presente da graça. A meta do caminho espiritual era vista pelos monges como consistindo em contemplar a luz interior. Isso é importante porque vai nos fazer entrar no campo da humildade. Ou seja, a dimensão espiritual não é uma ação que eu possa conquistar numa gôndola de algum supermercado ou de alguma instituição.
é um querer de Deus. Deus nos dá a força do seu Espírito para que nós criemos intimidade com Ele. É lógico que nós temos que ter rotina, né? Ter um momento de oração, fazer os nossos textos, a nossa leitura meditativa da palavra, os atos de caridade. Tudo isso são atos disciplinares para que eu possa me abrir cada vez mais a Deus. Mas a mística ou a vivência de Deus e em Deus é sempre um dom dele. Sempre um dom dele. Inclusive, São João da Cruz, que é o grande místico espanhol, juntamente com Teresa de Ávila, vai dizer que essa perspectiva da mística se dá dessa forma. Lá nesse livro dele, São João da Cruz, aliás, do Jesus Ballester, ele fala sobre São João da Cruz, Noite Escura Lida Hoje. Isso nos ajuda a entender a nossa vida e as nossas nuances e as nossas instabilidades espirituais também. Vai dizer, a noite escura vem de Deus para que os que seguem o caminho da contemplação e purificando o seu espírito em uma perene progressão. Então, espiritualidade requer progressão, perseverança, fidelidade. Todavia, a noite escura pode aparecer àqueles que, misteriosa e livremente, Deus não chamou à contemplação, para que nestes períodos de secura possa ser contida a gula espiritual e não se perderem no caminho. Embora seja possível a todos a vida mística, é sempre Deus quem livremente nula dá. Aquele momento em que não quer rezar, aquele momento que a gente não vê sentido em nada, aquele instante em que ficamos à mercê do nosso ostracismo, do individualismo, ficamos naquela maresia, naquele marasmo, e aí de repente, como que num bole do luzente, a coisa e a gente começa a se reerguer, e a gente começa e volta sendo diferentes. Então Deus se utiliza de tudo em nós para nos edificar. Esses dias, lá na paróquia, um jovem procurando um padrinho para o seu filho. E me disse assim, padre, eu não consegui um padrinho, porque todos estão distantes daquilo que a igreja pede. Eu falei, bom, então você deve estar procurando um anjo para ser o padrinho de seu filho. Nós somos seres humanos e, como tais, temos luzes e trevas. Quando nós idealizamos o nosso esposo, quando nós idealizamos a nossa esposa, quando nós idealizamos a nossa amiga, quando nós idealizamos o nosso padre, quando nós idealizamos o nosso mentor, quando nós idealizamos a nossa instituição, nós facilmente nos frustramos. Por quê? Diz lá Platão, o ideal é o bem a ser adquirido. Só que nós ficamos ou presos no ideal a ser conquistado, ou entristecidos com o real que nos massacra. E nos esquecemos da via média, que é a possibilidade. Não consigo contemplar o que foi possível para o momento. Pedi há pouco, fiz o pedido há pouco, cheguei a salivar, né? Um bolinho de bacalhau. O garçom muito educadamente disse, não tem. Aí eu fiquei triste, eu queria comer um bolinho de bacalhau. O que eu fiz? Fui para o possível. Comi umas esferas crocantes de parmesão com um camarão delicioso. Se eu ficasse fixado no bolinho de bacalhau, eu não teria experimentado esse aperitivo, essa entrada. Na nossa vida é assim. Nós não podemos ficar fixados num ponto. Temos que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é nos entender como seres humanos. E aí, sobre a noite escura, existem duas. A dos sentidos e a do espírito. A do sentido, quando você fica naquele marasmo e às vezes não consegue compreender as coisas. Isso todo mundo passa. Por quê? É Deus nos corrigindo. No livro de Judite diz isso. Deus açoita aqueles que Ele ama. É outra idealização muito perigosa, que infelizmente a teologia da prosperidade está vendendo. É achar que, porque eu estou em Deus e com Deus, e sendo muito próximo de Deus, então eu não terei nenhum tipo de dificuldades. Eu teria o carro do ano, a casa do ano, teria a saúde do ano, eu teria tudo do ano. E quando essas situações não chegam a mim, eu fico frustrado e digo, briguei com Deus, não quero saber de Deus.
Lembremos a Virgem Maria, que disse sim adolescente, e o seu sim perpassou toda a sua vida, inclusive a cruz injusta do seu filho. E diz lá São João que ela estava de pé. Ou seja, Maria não foi ingênua, achando que a vida em Deus ela nos faz imunes das dificuldades da vida. Teresa de Ávila vai dizer isso quando ela está indo para uma das cidades lá da Espanha, talvez Burgos, e aí ela cai num rio, um rio muito fundo, ela com mais de 9 tipos de roupas, e dentro do rio ela vê Jesus e diz: Senhor, por que o Senhor faz isso com a gente? Estou indo lá fazer sua obra tal, e o Senhor me derruba dentro da água. E aí diz Teresa que Jesus disse a ela: é assim que eu faço com os meus amigos. Teresa, que tinha um bom humor finíssimo, vai dizer: é por isso que o Senhor tem tão poucos. Porque se nós estamos caminhando com Ele, e Ele ainda faz um negócio desse. Mas justamente Deus age assim para cortar a nossa gula, a nossa gana, a nossa soberba, o nosso orgulho de acharmos que nós somos autossuficientes. Muito bem. E aí temos o livro das moradas, que é o clássico da obra de Santa Teresa de Ávila, e onde ela divide as moradas em 7. As 3 primeiras moradas são o estágio das pessoas que estão iniciando a vida espiritual. As 4 moradas em que se intercalam são as moradas dos adiantados, daqueles que estão sendo iluminados. E as 3 últimas moradas são daqueles que chegam à via mística, à vida perfeita. Padre, todo mundo vai chegar a essa vida perfeita pela via mística? Não. Bom, padre, por que não? É Deus. Deus pode te dar dons sobrenaturais, mas Deus te dá dons ordinários, naturais. A fé, a esperança, a caridade, todos nós temos. Mas a bilocação, a levitação, profecias, Deus escolhe sempre para o bem comum. Aí o que eu vou fazer se eu não tenho os dons sobrenaturais, padre? Não inveje quem tem. Agradeça os que você tem e prossiga. O dia que Deus desejar, Ele vai te oferecer. Quando Ele perceber que você está pronta, quando Ele perceber que você está tão pronta que esses dons que Ele vai te dar não vai te tornar, não vai te fazer soberba nem orgulhosa, mas sim colocar-se a serviço dos outros, Ele te oferece. E do mesmo jeito que Ele oferece, Ele tira. Por isso que temos que ter cuidado com os dons que o Senhor nos oferece. Lembremos do Evangelho: não lançar aos porcos as pérolas, não lançar as pérolas aos porcos. Pérolas é para gente preciosa e não para a lama do mundo. São Bento, então, vai dizer sobre a humildade. Só faremos isso pela via da humildade. Humildade não é ser bobinho. Humildade é perceber que somos limitados. Viemos do humus, da terra. E São Bento vai dizer que existem 12 degraus da vida humilde, justamente para dizer que ninguém chegará à experiência com Deus a partir da sua soberba, do seu orgulho. É sempre pela via da humildade.